Olá, é muito bom estar com você para nós iniciarmos essa caminhada nesse evangelho, que é o Evangelho de Marcos, um evangelho bastante prático, com muita ação de Jesus e com muitas lições preciosas acerca de quem Jesus é e aquilo que ele fez enquanto aqui esteve. O Evangelho de Marcos ele tem características peculiares e nesse primeiro vídeo que nós estamos fazendo é um vídeo introdutório que tem justamente esse alvo de trazer para você as informações que são necessárias para você melhor compreender os estudos de Marcos. Eu quero começar com o escritor. O livro de Marcos começa justamente com o nome, ele recebe o nome de Marcos, no grego katamarkon, que seria segundo Marcos. E esse título ele já aparece já no segundo século. Vários escritores famosos da igreja, como Tertuliano, como Orígenes, como Clemente de Alexandria, homens já atestavam que João Marcos muito provavelmente foi o escritor desse evangelho. Mas quem é João Marcos? Quem é essa pessoa? Como é que essa pessoa é apresentada nas Escrituras? A gente tem algumas informações, é interessante a gente olhar quais são as informações que nós temos nas Escrituras para você conhecer um pouco melhor quem é o escritor desse Evangelho. Há 3 textos específicos, na verdade são 2 textos específicos e uma terceira informação que eu quero compartilhar com você. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, aí no capítulo 14. Há 2 textos específicos e uma terceira informação que vão nos trazer a ideia de que o escritor que relata essa informação, ele esteve presente nas situações em que essas situações foram relatadas. Ou pelo menos que ele tinha um conhecimento específico que os outros evangelhos não tinham, que não trouxeram essa informação. Por exemplo, no capítulo 14, nos versículos 13 e 14, nós temos uma descrição detalhada do salão onde Jesus passou a última ceia com os seus discípulos, quando Jesus celebrou essa última ceia com os seus discípulos. Observe os versículos 13 e 14 do Evangelho de Marcos, no capítulo 14, diz assim: Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Entrem na cidade e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa que ele entrar. O mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Então a sugestão aqui é que apenas uma pessoa que tivesse conhecimento daquela casa, daquele ambiente, teria esse detalhe de que o salão de hóspedes era o lugar onde Jesus passaria essa última ceia com os seus discípulos. Mais tarde, quando a gente olhar a casa de João Marcos em Atos capítulo 12, isso vai ficar um pouquinho mais evidente. Então, a primeira sugestão é o seguinte: quem descreveu essa informação da sala dos convidados era alguém que tinha um conhecimento que nos outros evangelhos isso não é passado. Então, muito provavelmente, o dono dessa casa era a dona dessa casa era mãe de João Marcos e foi ali que foi passada essa última ceia. Mas continuando o texto um pouco mais para frente, nos versículos 51 e 52, a gente tem a cena de Jesus sendo preso. E nos versículos 51 e 52 acontece uma coisa que só é retratada nesse evangelho de Marcos. Nenhum outro evangelho traz essa informação. Diz assim o texto: Um jovem vestindo apenas um lençol de linho estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Muito provavelmente esse jovem mencionado, ou essa situação específica mencionada apenas no Evangelho de Marcos, esse jovem teria sido o próprio João Marcos que teria ido atrás dos discípulos para ver o que ia acontecer com Jesus Cristo. Então o fato de só esse evangelho trazer essa informação específica, muito provavelmente inclui o fato de que João Marcos era esse homem, e por isso que só nesse evangelho nós temos essa informação retratada. O terceiro aspecto que é interessante a respeito da escrita e que favoreceria João Marcos como escritor é que nós temos vários termos que são traduzidos de línguas diferentes, tanto do grego, quanto do aramaico, quanto do latim, para que o escritor, os ouvintes ou os leitores do evangelho para qual Marcos escreve tivesse uma compreensão do que estava acontecendo. Então nós temos algumas situações específicas em que o leitor ele vai explicar o que uma palavra Y ou uma palavra X querem dizer.
Então, não haveria necessidade disso acontecer se o escritor, por exemplo, se o leitor do Evangelho de Marcos fosse um leitor judeu que conhecesse os costumes. Mas, como o alvo de Marcos nesse evangelho são os romanos, ele inúmeras vezes precisa traduzir informações que são desconhecidas dos romanos para que eles compreendam o contexto do que está acontecendo. Então, essa tradução é outra coisa que favorece a escrita de Marcos, porque ele certamente, como alguém que viveu em Roma uma época e escreveu para os romanos, ele teria esse interesse específico de fazer conhecida algumas expressões ou traduzir algumas informações específicas para que os seus leitores entendessem o que estava acontecendo. Mas quem que é esse Marcos? Nós precisamos entender quem é João Marcos. A Bíblia vai trazer a primeira menção do nome dele lá em Atos capítulo 12. Só para você entender cronologicamente, a gente vai falar rapidamente dessa pessoa de João Marcos aí. Atos capítulo 12, versículo 12, nós temos a seguinte informação. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, está falando de Pedro aqui, mãe de João, Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando. Pedro estava preso, o contexto dessa passagem, e a igreja se reuniu na casa de Maria, que era mãe de João Marcos, e ali orava pela libertação de Pedro. Então essa é a primeira menção do nome de João Marcos nas Escrituras. Como eu falei para você, muito provavelmente ele apareceu aí naquela situação em que Jesus foi preso, mas a primeira menção do nome dele acontece só em Atos capítulo 12, aí, mais ou menos no ano 42 depois de Cristo. A segunda menção a João Marcos, ela acontece 6 anos depois, na primeira viagem missionária de Paulo e de Barnabé. Se você olhar na sua Bíblia, você vai ter em Atos capítulo 13, versículo 5 e versículo 13, uma descrição do que aconteceu. Diz assim o texto: chegando na Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Então João Marcos era auxiliar de Barnabé e de Paulo. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Alguma coisa aconteceu que João Marcos não se sentiu confortável em continuar com Paulo e ele ali retornou para Jerusalém. 1 ano depois, a gente tem a segunda viagem missionária de Paulo. E Barnabé, que é primo de Paulo, a gente fica sabendo isso através de outras passagens bíblicas, quer levar João Marcos mais uma vez na viagem missionária. Mas Paulo dessa vez diz: não, eu não vou levar João Marcos. Isso acontece no ano 49 depois de Cristo. Nessa segunda viagem missionária, a gente não vai ler o texto aí, mas você pode ler depois os versículos 36 a 39 do capítulo 15 do livro de Atos, ok? Então no ano 49 a gente tem essa menção novamente de João Marcos como um companheiro de viagens, nesse caso específico de Barnabé, ele não foi com Paulo nessa segunda viagem missionária. A próxima menção de Marcos, ela vai acontecer 13 anos depois só. É interessante porque nesse intervalo de tempo, Marcos passa de uma pessoa que Paulo não queria junto consigo naquela viagem missionária, para o título de cooperador de Paulo. Então, durante esses 13 anos, muita coisa aconteceu e João Marcos tornou-se para Paulo uma pessoa útil. Alguém que antes Paulo não queria consigo, agora se torna um companheiro seu. Se torna alguém que é importante para o seu ministério. E isso está registrado lá em Colossenses capítulo 4, em Filemão, versículos 23 e 24 também. É interessante também nós notarmos que Pedro vai fazer menção de João Marcos, e essa menção que ele faz é uma menção bastante interessante, porque ele chama João Marcos de alguém como seu filho espiritual. Dá uma olhada comigo lá em 1 Pedro, capítulo 5, nos versículos 12 e 13, você vai ver o que a palavra de Deus diz. Diz assim: com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu escrevi resumidamente encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia saudações, e também Marcos, meu filho.
Muito provavelmente a menção de Marcos aqui como filho significa de alguém que chegou à verdade, ao entendimento de Jesus Cristo por meio de Pedro. Então a gente comumente chama essa pessoa de meu filho espiritual. Ou seja, quando eu levo uma pessoa a Cristo, quando eu prego o evangelho para essa pessoa, e o Espírito Santo abre o entendimento dessa pessoa e ela entrega a sua vida para Jesus, a pessoa que foi o instrumento que Deus levou, a gente chama ela de pai espiritual ou pai na fé. Então, especificamente aqui, Marcos estaria sendo chamado de filho espiritual pelo apóstolo Pedro, ok? E a última menção que nós temos de João Marcos acontece no ano 66 depois de Cristo, e ela é feita na última carta que Paulo escreve, que é a carta de 2 Timóteo, e nas últimas palavras de Paulo. Não é o último versículo, mas está na porção final do livro, lá no capítulo 4, no versículo 11. Diz assim: só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Então a primeira menção que nós temos de João Marcos acontece lá no ano 42, e ele percorre um tempo aí junto com os apóstolos de 24 anos mais ou menos, e a sua última menção seria no ano 66 depois de Cristo, ok? Agora, da onde que Marcos obteve as informações? Como é que ele teve tantas informações? A principal corrente de estudo que nós temos, ela diz que Pedro teria sido a fonte de onde Marcos tirou as informações para compilar o seu relato do Evangelho de Jesus Cristo. Por que isso? Alguns fatores são bastante interessantes aqui e que realmente colaboram para essa ideia de que Pedro tenha sido a informação ou a pessoa que passou os relatos para João Marcos. A primeira delas, a proeminência de Pedro nos relatos, né? Diferente aí de outros evangelhos, embora Pedro tenha sido o discípulo mais proeminente, Marcos dá um destaque para Pedro. E é importante a gente observar isso, porque uma segunda informação é que Marcos ele passa informações específicas onde só estavam presentes Pedro, Tiago e João. De forma que isso torna realmente a ciência dessas atividades algo que limita muito quem foram as pessoas que deram essa informação para Marcos. Okay? Então, em primeiro lugar, a proeminência de Pedro. Em segundo lugar, vários relatos em que apenas Pedro, Tiago e João estão presentes. Em terceiro lugar, uma informação bastante interessante que o esboço do livro de Marcos ele é muito semelhante à explicação que Pedro vai fazer em Atos capítulo 10, ou melhor, o resumo que Pedro vai fazer em Atos capítulo 10 acerca dos acontecimentos com Jesus Cristo. É muito semelhante o Evangelho de Marcos com aquele breve relato que Pedro faz em Atos capítulo 10. Então isso é uma semelhança muito grande que leva também os estudiosos a entenderem que Marcos teria sido alimentado as informações, teria recebido as informações do apóstolo Pedro. Em quarto lugar, é interessante você olhar 2 Pedro capítulo 1, versículo 15. Há um desejo de Pedro de que as informações que ele continha acerca do que Jesus tinha feito, que ele gostaria que isso fosse compilado, fosse divulgado para outras pessoas. Olha o que o texto diz, 2 Pedro capítulo 1, versículo 15. Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. Então Pedro tinha um desejo pessoal de que o que havia acontecido com Jesus Cristo fosse relatado por alguém. E ele provavelmente teria escolhido João Marcos para fazer esses relatos. Ok? Então a gente já viu aí sobre o escritor. Eu quero falar com você rapidamente sobre algumas características do Evangelho de Marcos. Marcos é um evangelho extremamente ativo. Ele gasta pouco tempo, ou ele dedica pouco tempo da sua escrita às palavras de Jesus, e ele investe mais do seu tempo às ações de Jesus. É interessante você ver essa dinâmica em comparação com os outros evangelhos, por exemplo, Lucas e Mateus, que são livros que dão bastante destaque às palavras de Jesus, aos discursos de Jesus, enquanto Marcos vai fazer de maneira abreviada, ou às vezes nem menciona esses discursos, mas ele investe bastante tempo na parte
prática, nas ações de Jesus. Por exemplo, são 18 milagres e apenas 4 parábolas. Então é um livro que trata de muita ação. Você tem pelo menos 5 expulsões de demônios no livro de Marcos. Você tem nos capítulos 1, 3, 5, 7 e 9, interessante, é fácil até você guardar, 1, 3, 5, 7 e 9, são situações em que Jesus expulsa demônios. Tá? Então você vê que é bastante prático. Terceiro lugar, nada é mencionado acerca do nascimento de Jesus. Isso tem a ver com o propósito do livro. Jesus é relatado como servo sofredor. Até o título dessa série é Nos Passos do Servo Sofredor. Então, não se dedicava atenção, não se dedicava qualquer tipo de importância ao nascimento de alguém como um servo. Por isso, Marcos não relata nada diferente de Mateus e diferente de Lucas, que tem alvos específicos ou objetivos específicos quando escrevem os seus evangelhos. Uma quarta informação que é bastante interessante é que Marcos ele vai usar diretamente apenas uma citação do Antigo Testamento que está logo no início do seu evangelho. Todas as outras citações que ele vai fazer, elas saem da boca de Jesus. Não é nada direcionado pelo próprio escritor. Diferente, por exemplo, de Mateus, que vai citar inúmeras passagens do Antigo Testamento, justamente porque ele tem um público-alvo diferente de Marcos, que são os judeus, no caso de Mateus. Mas Marcos ele não tem tanto esse interesse, porque os romanos, para quem ele escreveu o seu relato, eles não eram pessoas tão familiarizadas com o Antigo Testamento quanto os judeus eram. Então, embora tivesse importância a menção do Antigo Testamento como ele faz, não havia tanta importância essa menção como teria para o povo judaico, para quem Mateus escreveu, por exemplo. E a última questão, Marcos vai usar um termo específico do grego, que é traduzido no português como imediatamente, 41 vezes nos seus 16 capítulos. Então isso dá a ideia de que Marcos era um livro bastante dinâmico. Você vai ver que uma coisa aconteceu atrás da outra. Você tem capítulos em que Marcos vai relatar inúmeros milagres de Jesus e acontecimentos, situações e pregações, tudo no mesmo dia. Parece que Marcos ele compila um monte de coisa junto e ele quer mostrar pra gente como é que Jesus é ativo, como é que Jesus pouco descansava, como Jesus se dedicava para aquelas pessoas, para que elas conhecessem a verdade acerca do reino de Deus. Ok? Então nós falamos em primeiro lugar do escritor, João Marcos. Em segundo lugar nós falamos das características desse livro. Em terceiro lugar nós vamos falar rapidamente do tema e do propósito. Um dos temas no livro que é bastante evidente é a descrição de Jesus como Filho de Deus. O livro praticamente começa com essa descrição, Marcos fazendo essa descrição, e ele termina na declaração do centurião romano com a mesma descrição. E ao longo desse período, a gente vai ter diferentes pessoas fazendo a mesma descrição acerca de Jesus Cristo como Filho de Deus. Então você tem logo no comecinho, no versículo 1, no capítulo 1, Marcos dizendo, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. De novo, no capítulo 1, você tem Deus, o próprio Deus, proclamando isso depois que Jesus é batizado. Então você tem no versículo 11 do capítulo 1 essa descrição. Então veio dos céus uma voz, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Um pouco mais para frente, ali no capítulo 3 e no capítulo 5, os demônios vão chamar Jesus de Filho de Deus. Então, eles que têm um conhecimento sobrenatural também reconhecem Jesus como o Filho de Deus. Mais para frente ainda, quando Jesus é julgado, ele mesmo diz que ele é o Filho de Deus. Se você olhar no capítulo 14, versículos 60 a 62, a gente lê o seguinte. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus, você não vai responder à acusação que estes fazem sobre você? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou, você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu.
Então o próprio Jesus faz essa afirmação. Então nós temos Marcos, nós temos Deus Pai fazendo essa afirmação, nós temos os demônios fazendo essa afirmação, nós temos Jesus fazendo essa afirmação e por fim o centurião romano. Isso é bastante interessante porque nós temos um romano que é para quem Marcos escreveu declarando que Jesus era o Filho de Deus. Observe no capítulo 15, versículo 39. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente esse homem era o Filho de Deus. Ok? Então nós temos essas várias afirmações ao longo do texto de Marcos dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Mas há um segundo tema bastante claro aqui no livro de Marcos, que é o tema de Jesus como servo sofredor, como aquele que sofreu por causa do seu pecado e do meu pecado, e não sofreu somente na cruz, mas a sua caminhada no ministerial, ela foi bastante difícil, ele sofreu oposição, sofreu dificuldades de inúmeras formas, e ele seguiu em frente para que você e eu tivéssemos a salvação. E o interessante aqui é que 1/3 do Evangelho de Marcos vai ser dedicado à última semana de Jesus, que foi uma semana de sofrimento, de muito sofrimento. Então, dos 16 capítulos, a gente vai ver que, lá por volta do capítulo 9 e 10, em diante, o foco vai ser todo naquela última semana de sofrimento de Jesus. Então, você tem grande parte do livro relatando esse sofrimento. A segunda questão é que esse sofrimento ele acontece de várias formas. Além desse sofrimento físico e espiritual que Jesus sofreu ali, você vê inúmeras vezes Jesus sendo atacado. Eu não posso dizer atacado, mas os espíritos imundos vão atrás de Jesus. E há uma situação, há um confronto, há uma situação difícil ali. Então Jesus, inúmeras vezes, Marcos vai relatar esse encontro de Jesus com as hostes diabólicas. E como esse confronto ele aconteceu e qual foi o resultado disso. A gente também pode dizer que Jesus sofreu com a incredulidade das pessoas, com a dificuldade dos discípulos em compreender aquilo que ele estava ensinando. Ou seja, sofrimento foi uma marca muito grande de Jesus ao longo de todo esse ministério dele. Mas não só isso, nós temos inúmeras passagens relacionadas ao serviço, como Jesus se dedicou às pessoas, como Jesus gastou do seu tempo, gastou da sua energia para estar com as pessoas em situações difíceis, em situações complicadas. Jesus não abriu mão de estar com as pessoas e prover para elas o que elas precisavam. E por fim, a morte sacrificial de Jesus, descrita lá em Marcos 10:45, provavelmente é o versículo chave de todo o livro. Ele diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus, ao longo da sua vida e do seu ministério, deixou claro que ele havia vindo para morrer. Havia vindo com uma missão de entregar a sua vida e resgatar aqueles que nele crescem. Okay? Então, nós vimos o escritor, nós vimos algumas características, nós vimos o tema e propósito, relatar Jesus como servo sofredor, ao mesmo tempo que declarar que Jesus era o Filho de Deus. E por fim eu quero sugerir para você um esboço bastante simples do Evangelho de Marcos, você vai ter aí na sua tela para você me acompanhar. Então nós temos uma breve introdução dos versículos 1 a 13 do capítulo 1. Depois nós temos o ministério de Jesus, e essa é a maior porção do livro, na Galileia, a região específica de onde Jesus veio. Então nós temos o capítulo 1, versículo 14, até o final do capítulo 9, versículo 50. Aí no capítulo 10 nós temos Jesus rumando para Jerusalém, indo para Jerusalém para a sua última semana antes da sua morte. Nos capítulos 11 a 15 nós temos o ministério de Jesus Cristo em Jerusalém e a sua crucificação. E no capítulo 16 nós temos a ressurreição e a ascensão de Jesus. Então dessa forma a gente encerra esse vídeo introdutório para você entender quem foi o escritor, da onde ele obteve a informação, quais são as características principais desse evangelho, a gente vai ver isso à medida que nós olharmos o texto bíblico, qual é o tema e o propósito, relacionar Jesus, relatar Jesus como Filho de Deus e ao mesmo tempo como servo sofredor, e por fim esse breve esboço. Uma última palavra antes de nós encerrarmos é:
O objetivo dessa série é dar uma visão para você panorâmica, breve, acerca do Evangelho de Marcos. Então a gente vai caminhar capítulo por capítulo, de maneira sucinta, máximo 25 minutos por capítulo, descrevendo o Evangelho. A gente não tem um alvo aí de ser exaustivo, há muita informação que a gente não pode passar por questão de tempo, mas a gente quer que você se familiarize com o texto bíblico, entenda melhor e o seu conhecimento maior de Jesus Cristo venha levá-lo a uma adoração cada vez mais constante, cada vez mais real, por meio da sua vida, por meio das suas palavras, por meio das suas ações, por quem Jesus Cristo é como Filho de Deus e como servo sofredor que veio morrer no seu lugar e no meu lugar. Eu queria orar pela sua vida, entregando esse tempo de estudo, essa série de estudos nas mãos do Senhor e pedindo que Ele fale ao nosso coração e Ele desafie cada um de nós a vivermos uma vida mais clara para Ele e que seja resultante de um testemunho mais claro para as pessoas que estão ao nosso redor. Deus, obrigado porque nós podemos nos colocar diante do Senhor e pedir ao Senhor que nos ajude nessa caminhada. Deus, que o Teu Espírito Ele ajude o nosso coração, abra o nosso entendimento, que o nosso coração se maravilhe, Deus, que nós fiquemos impressionados cada vez mais com as maravilhas da Tua lei, Deus, como o salmista disse. Toma esse tempo nas Tuas mãos, toma esse estudo, essa série de estudo, e que essas pessoas que nos assistem, elas sejam impactadas pela vida de Jesus, como nós temos sido enquanto estudamos, e que elas frutifiquem para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós pedimos isso no nome dele. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde, e até o próximo estudo.